Ótima sexta-feira para nós, para você que está em casa. Finalzinho de sexta-feira, na verdade, né? Agora com horário novo, toda sexta-feira às 7h17 da noite, nós estamos de volta. Para você que está chegando agora, eu sou a Sanai, muito prazer. Eu sou mãe da Vitória, que hoje tem 8 anos de idade e foi diagnosticada com a paralisia cerebral, o autismo do nível 3 de suporte e a deficiência intelectual. Mas esse canal não está aqui para falar sobre as deficiências deles, mas sim sobre as nossas dificuldades, sobre esse apoio emocional que muitas vezes falta. Qual é a mãe atípica que nunca sofreu um momento ali pela falta de rede de apoio, né? E eu diria, na verdade, que é a trajetória, não é o momento. E, claro, tudo com base cristã, que nós acreditamos que é quem nos dá força todos os dias para superar o que precisa ser superado. Já se inscreve no canal, se você é novo, deixa o seu like, ajuda muito a gente, compartilha. Nós temos o nosso Instagram também, Família Típica Cristã. Nós não costumamos postar muito ali pela falta de tempo mesmo, mas ele está como um canal de comunicação, nós usamos ele ali para conversar, para trocar experiências, ideias, informações. Então já procura a gente no Instagram também e manda sua mensagem. Por que não somos escolhidas? Você provavelmente já se perguntou isso pelo menos uma vez, ou já questionou por que eu, mas eu não aguento mais. A gente se depara com tantas dificuldades e qual é a pessoa que não tem um problema, uma dificuldade ou vários, não é mesmo? Mas quando a gente pensa num filho atípico, num filho, numa criança pura com deficiência, nos torna diferente de certa forma. Quando nós temos um problema, pelo menos comigo foi assim, com meu marido, quando o problema é com a gente, de certa forma a gente encara de forma mais fácil. Talvez não mais fácil, a dificuldade e a dor vai ser a mesma, mas é com a gente. E quando é com o nosso filho? E quando a gente precisa ter força para a gente, para nós mesmos e para o nosso filho também, de não entender o que está passando na cabecinha dele, não conseguir aliviar, não conseguir tirar essa dor e esse fardo dele, de uma criança que é pura. Os filhos são herança do Senhor, é a melhor e a maior herança que nós temos aqui na terra, que a gente pode deixar, é o nosso fruto, é parte de nós. Como torna muito mais difícil quando a dor é com o nosso filho. Isso faz de nós escolhidas? Claro que faz. Deus jamais iria dar uma dificuldade, um fardo, uma história de vida para aquele que ele sabe que não é aquele. Ele escolheu você a dedo, ele conhece o seu temperamento, ele conhece o seu passado, ele sabe tudo sobre você, mais do que você mesma. Nós somos junção de sabedoria, nós temos que buscar sempre sabedoria. E também porque nós lutamos pela causa, lutamos pelos nossos filhos. Quer dizer que uma mãe neurotípica não luta? Claro que não, toda mãe vai sempre lutar pelo seu filho. Mas a gente tem que ter garra, a gente tem que ter pulso, a gente tem que ser firme, a gente mata um leão por dia por ele, se for preciso. Só matamos um leão por dia. Que mãe foi essa que passou um dia inteiro tranquila, sem crise, sem dificuldade, sem preconceito, sem comentários tristes, revoltantes? Nós somos fortes o bastante para ser voz para os nossos filhos, voz para a gente, para a nossa família, mas também sábias o suficiente para fazer isso com discernimento, com leveza, com educação, de forma respeitosa. Nós vamos atrás dos nossos direitos, nós temos que fazer valer a lei. Quantas vezes não passamos aí por leis e que são atropeladas, que não são respeitadas? E a gente tem que correr atrás como se fosse um favor que a gente estivesse pedindo, quando na verdade é nosso direito, é o direito do nosso filho. Corremos atrás de informação, nós lemos tanto, vamos atrás de conhecimento, de cursos, de médicos, seja neuro, psiquiatra, e tudo isso paralelo ao nosso papel comum, que é o de educar um filho, é o de criar, é o de dar amor. E ainda precisamos se manter
firme emocionalmente para dar conta de tudo isso. Senão o mundo engole a gente. Eu percebo muito isso em mim. Eu acordo de uma forma e quando eu vou dormir, eu já tô acabada. Às vezes até eu não percebo no decorrer do dia, porque você não desliga, você tá ali sempre fazendo alguma coisa, pensando em alguma coisa. No final do dia, o meu corpo está cansado, a minha mente está cansada, as enxaquecas às vezes aparecem. Nós, mais do que qualquer outra pessoa, entendemos a dor de outra mãe, a dor de outra família. E ainda entendemos a particularidade de cada criança, de cada filho. Principalmente para você que é mãe, que tem um filho com autismo, que é um transtorno do espectro. Isso já diz que é um conjunto de vários sintomas, de vários transtornos, que cada criança tem a sua particularidade. E muitas vezes nós vemos que isso é tratado de uma forma muito diferente, de uma forma banal, como se juntassem todos numa única caixinha e fossem todos iguais. Nosso filho não é a deficiência dele, nosso filho não é o transtorno que ele sofre ou que ele vive. Nosso filho é uma criança única, como qualquer outra criança, que sofre muito mais, que tão novinha já tem tantas dificuldades para enfrentar quando ainda nem se criou, ainda nem tem essa capacidade emocional para lidar com tudo isso. Quem é que tem essa capacidade emocional? Nós pais somos mais velhos e como é difícil passar por isso. Nós crescemos muito com isso. A dor faz o nosso crescimento. Emocionalmente ficamos mais fortes, ficamos resilientes. Nós aguentamos o tranco, fazemos coisas que nós mesmos nunca achávamos, jamais iríamos achar que éramos capazes há alguns anos atrás. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Essa frase é de Martin Luther King. Ele foi um líder pacifista cristão que lutou pela igualdade racial. Nós somos avós não só para os nossos filhos, mas nós somos avós para aquelas famílias que estão devastadas, que não conseguem ainda, que precisam de ajuda. E quando eu digo isso, eu falo porque eu já fui essa família devastada. E eu não sei se amanhã eu vou ser essa família devastada. A gente nunca está numa posição em que nos deixa melhor ou pior que ninguém. Mas enquanto a gente tem voz, quando a gente tem voz, nós somos a voz para essas famílias também, que precisam tanto do nosso apoio, das nossas orações, da nossa luta. Se você está precisando de uma oração, de qualquer palavra que seja, que você não precisa se expor, a gente sabe quanto é difícil expor as nossas dores. Entra no nosso Instagram, Família Típica Cristã. Deixa somente o nome do seu filho ali no direct, ou deixa o seu nome, para que a gente possa fazer uma oração. Nós costumamos orar para algumas pessoas e sei também do poder que ela tem, porque muitas pessoas oram por nós. A oração é uma corrente quando a gente faz, quando a gente intercede pela vida do outro. E eu entendo e sei que nós estamos hoje aqui em pé pela oração, por essa corrente do bem de várias pessoas que têm feito isso por nós, pela Vitória incansavelmente desde que ela é neném. Deixe o seu nome para que a gente possa orar por você. Você não precisa expor a sua dor, caso não seja a sua vontade. Se você está num momento em que você consegue, em que você olha para trás e você vê quanta coisa você já passou, já superou, e que você está carregando a sua bateria, seja a voz, faça esse trabalho, seja para uma colega, para uma amiga que passa por alguma dificuldade na escola do seu filho, por alguém que está recebendo o diagnóstico agora. A gente sabe como isso vem e arrasa a gente, arrasa sonhos, arrasa planos, aquela idealização. A gente tem aquela família margarina, né, que a gente vai passear, que a gente sonha por 9 meses como vai ser a nossa vida em família. Estenda uma mão, uma ajuda, uma palavra amiga. Se você não está nesse momento, não sei muito o que falar, somente ore por ela, não precisa falar nada, porque Deus está ouvindo a sua oração. Deus conhece tanto o seu coração quanto essa pessoa que está precisando de ajuda. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos de ajuda. E em algum momento todos nós podemos ajudar. Ninguém é bom o bastante que nunca vai precisar. Bem como também ninguém é tão ruim assim que nunca tenha nada a oferecer. Sejamos nós
a voz para nossos filhos, para nossas famílias, para nós mesmos, para nossa luta, para nossa dor, mas façamos isso de forma respeitosa. Nós queremos respeito e por esse mesmo motivo nós temos que respeitar. Respeitar o próximo, respeitar quem não passa por essa dificuldade. Nós vemos, infelizmente, aí a gente vive num mundo onde tudo é ódio. As pessoas cobram respeito, mas não dão respeito. Sejamos quem vai fazer a diferença, quem vai colocar isso de forma acolhedora, que vai também levar o amor, que não vai levar e dissipar o ódio, a diferença entre todo mundo. Olhemos para os nossos irmãos, independente da dificuldade que eles passam, principalmente porque essas dificuldades estão escondidas geralmente. Nós não sabemos quais são as dificuldades. Tirar o preconceito de alguma forma, tirar as vendas, que a gente consiga ter o discernimento de tirar as nossas próprias vendas, os nossos próprios preconceitos, os nossos próprios medos. Nós temos lido muito sobre a inteligência emocional, sobre comportamentos da mente humana, e isso é recorrente há anos, escutamos palestras, mas nos momentos mais difíceis pela minha própria experiência, eu vejo o quanto tudo isso não é o suficiente se não tiver Deus, se não tiver na presença do Espírito Santo. Parece que quando a gente lê, a gente está numa fase melhor, mesmo que com muitos problemas, se sentindo forte, mas quando a vida passa mais uma rasteira, é como se nada disso fizesse diferença alguma. Nesses momentos a gente vê o quanto Deus, o quanto a presença dele na nossa vida é o que nos mantém em pé, mais do que qualquer outro estudo, qualquer outro conhecimento. Não levemos tudo de forma áspera, que a gente não queira enfiar a goela abaixo de quem não passa por isso. Não é sobre isso. Não é essa a nossa luta. Nós queremos sim alguns direitos, nós queremos sim levar informação, mas nós também queremos respeitar a dor do outro.